Olá de novo. Puxa, 2 vídeos assim em sequência, isso é muito até para mim. Mas eu atendo todos os meus amigos. Eu acabei de colocar um vídeo que era em resposta a um colega. O colega tem opinião divergente e fica mandando áudio pelo WhatsApp. Eu não gosto de áudio não. Eu não gosto de ficar ouvindo áudio. Fala em celular, ele grita, tá vendo? Ele grita. Mas não é nada importante. Não sei, porque eu não gosto de áudio, eu gosto de vídeo. Eu tô em casa, sou aposentado, não tem nada para fazer, eu gosto de ver. Então eu, em vez de dar um áudio de resposta, que fica enchendo o WhatsApp de coisa que talvez não esteja... Eu não devia nem ter colocado no grupo, eu devia ter respondido só para o amigo, né, porque fica uma discussão entre 2 artistas e o resto do pessoal não tem nada a ver com isso, às vezes não está nem interessado nisso. Mas não interessa. Já foi feito, foi feito. Só que eu acabei de fazer. Um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. Eu não ia tornar público, ia deixar só para... Coloquei no grupo lá do amigo, mas pronto, já tornei público. Está aí, resposta ao Dr. Siqueira, já está público. Aí pronto. Aí o pessoal que gosta ou que está acompanhando a guerra, porque para acompanhar a guerra você tem que ser fluente em algumas línguas, porque imprensa brasileira pela madrugada. Hoje o G1 está dizendo sobre aquele soldado que foi julgado por crime de guerra, se declarou culpado e pegou prisão perpétua. Hoje, isso já tem acho que mais de 10 dias. Né? Ele já está até com teia de aranha lá na prisão. E hoje o que o G1... Então, pelo amor de Deus, notícias requentadas, antigas, e fora quando o jornalista brasileiro resolve dar a opinião dele. Aí estraga tudo. Uma mídia de esquerda no Brasil, o Brasil virou comunista desde 84, né? Naquele tempo, por causa do governo militar, do regime militar, o nego tinha vergonha de dizer que era... eu já falei nisso, que era liberal. Liberal era o de direita, social ou socialista era o de esquerda, e aí todo mundo ficava com vergonha de dizer que era neoliberal, liberal, todo mundo virou esquerda, centro-esquerda, ficou inventando tudo para a esquerda. O nego só dá guinada para esse lado aqui, pelo amor de Deus, vamos esquecer. Mas eu falei en passant que o russo é bêbado, alcoólatra, desde os tempos de Czar. Aí pronto, o nego já caiu de pau em cima de mim. Tá exagerando, não sei o quê. Vou colocar aqui é um vídeo, né? Você pode não concordar com ele, mas ele está contando por que o russo toma vodka. Vamos prestar atenção. A vodka é tão central na cultura russa quanto a cachaça aqui no Brasil, e o uísque na Inglaterra e outras bebidas fortes em outros lugares do mundo, e por motivos muito similares. Se trata de uma droga pesada que pode até ser incapacitante, porém é boa de ser consumida, barata, fácil de encontrar em toda a Rússia. As 3 grandes diferenças entre a cachaça brasileira e a vodka russa são: primeiro, o material e o modo de produção. A cachaça é feita de cana-de-açúcar, enquanto a vodka de trigo, em sua maior parte com a inclusão de centeio ou cevada, dependendo da região. Enquanto a cachaça e o uísque retêm algum gosto dos materiais originais ou do envelhecimento, a vodka é produzida com álcool puro, etanol 96%. O álcool é filtrado várias vezes para garantir que não há nenhum cheiro ou gosto. Isso é misturado com água destilada, também sem cheiro e gosto, filtrada com carvão, até o resultado final, que tem entre 40% e 70% de teor alcoólico. Em algumas destilarias, algumas marcas, ao final são incluídos aromatizantes muito leves. A vodka tem que ter gosto de nada, álcool com água. Quanto mais pura ela é reconhecida, quanto mais for só isso, álcool e água. Segundo, a vodka é muito mais antiga. Os primeiros registros de uma bebida com este nome e composição são do século VIII d.C. Mesmo antes de existir a Rússia, já existia a vodka na região.
Mas essas duas primeiras diferenças, se você parar para pensar, nem são realmente significativas. Todos os lugares do mundo desenvolveram suas bebidas destiladas tão logo a tecnologia existia para fazer isso, e usando sempre o material mais abundante da região. A terceira diferença que importa é que mostra por que a vodka é um problema extremamente sério na Rússia, enquanto a cachaça é um problema também aqui no Brasil, lógico, mas não tão grande. É o incentivo estatal. Durante boa parte da história da Rússia, o governo monopolizou a produção da vodka no país e essa era a grande fonte de receita do Império Russo. Quem iniciou isso foi Ivan o Terrível, o imperador que unificou boa parte do que hoje conhecemos como Rússia. Ele não gostava do fato de que a vodka tornava seus soldados menos eficientes, culpava a vodka por boa parte dos problemas na Rússia, mas percebeu sua vantagem estratégica. A vodka deixava a população em geral mais dócil, mais fácil de ser controlada. Os trabalhadores braçais, muitos em regime de servidão, tendiam a se rebelar com constância se não houvesse vodka. Havendo vodka, por mais miserável e dura que fosse a vida do trabalhador, ele chegava em casa no final do dia e derramava suas mágoas com uma garrafa de vodka e tudo ficava bem. Ivan, então, em sua jornada para unificar uma enorme quantidade de culturas e povos que habitavam a região que hoje conhecemos como Rússia, usou vodka como estratégia de pacificação. Mais que isso, ele decretou que o Estado iria encampar toda a produção de vodka na Rússia para fornecê-la a preço subsidiado em locais recém-conquistados. Não apenas o governo ganhava com a venda da vodka na Rússia, como tinha agora uma arma fundamental para anexar novos povos e mantê-los mais dóceis, mais conformados com a anexação. No final das contas, durante todo o Império Russo, sempre foi uma grande máfia de distribuição de álcool. E sim, isso é tão lucrativo que é capaz de sustentar uma máfia enorme, pergunta para Al Capone. Durante o Império Russo, até a Revolução de 1917, a vodka era um monopólio estatal. É proibido qualquer pessoa fabricar ou vender vodka, com exceção do governo russo. Lógico, poderiam haver pequenos alambiques artesanais, mas o governo tinha uma escala de produção tão grande que praticamente impossibilitava concorrentes de peso no mercado. Além, lógico, de usar a força contra qualquer um que ousasse tentar quebrar o monopólio estatal na produção da vodka. Quando aconteceu a Revolução Comunista de 1917, Lenin tentou mudar as coisas. Ele não queria mais a vodka como uma ferramenta de uso contínuo no povo russo. Lógico, as empresas de vodka continuaram estatizadas, os lucros da vodka continuaram a sustentar o Estado russo, mas Lenin chegou a fazer inclusive campanhas contra a bebida, justamente porque via a vodka como algo que tornava os soldados e líderes soviéticos menos eficazes. Mas quando Stalin tomou o poder, ele retomou exatamente o mesmo esquema que havia no Império, ou seja, o uso da vodka como elemento pacificador. E isso durou até quase o final da União Soviética. No finalzinho, com Gorbachev, já na época da Perestroika e da Glasnost, nos anos 1980, ele iniciou uma campanha contra a vodka e chegou mesmo a proibir a vodka durante determinado tempo, porque entendia que isso era ruim para o povo russo, era uma das causas da ineficiência no trabalho do trabalhador russo. Pouco depois disso, a União Soviética desmanchou no ar. Certamente não desmanchou por causa da vodka apenas, mas ninguém duvida que a vodka teve alguma influência nisso. O povo russo só consegue ser controlado docilmente se estiver embriagado com vodka, senão o governo cai. Depois da dissolução, pela primeira vez, a produção de vodka na Rússia saiu das mãos do Estado, mas foi para as mãos dos oligarcas amigos do Yeltsin. De qualquer forma, o fim da União Soviética gerou um trauma psicológico para muitos russos, uma certa crise de identidade. Não apenas estavam sofrendo enormes dificuldades econômicas, como tinham que se acostumar à ideia que não eram mais uma superpotência, de repente tornaram-se um país pobre em desenvolvimento no mundo. Isso fez com que o consumo de vodka subisse ainda mais. Já era alto antes, mas aumentou ainda mais. O próprio Yeltsin era conhecido por ser um amante da vodka. Não existe melhor remédio para a fome, para angústia, para insegurança, para falta de dinheiro, do que uma pinga, ou, no caso, uma vodka. O fato é que hoje a Rússia é campeã disparada no consumo de álcool per capita no mundo, muito longe do segundo lugar.
Russos começam a beber cedo e bebem quantidades industriais de vodka ao longo da vida. Putin foi outro que tentou diminuir o consumo de vodka entre os russos, estimulando a cerveja. Foram criados vários festivais tipo Oktoberfest em várias cidades russas exatamente com esse objetivo. E houve algum sucesso, muitos russos passaram a consumir também a cerveja, mas não necessariamente isso diminuiu o consumo de vodka, exatamente porque muitos russos veem a cerveja como um soft drink. Faz sentido para quem está acostumado a beber vodka com 70 graus de teor alcoólico, praticamente a mesma graduação alcoólica que o álcool para limpeza aqui no Brasil, cerveja com 5 graus nem faz cócegas. Certamente é o mesmo que refrigerante. O problema... Bom, eu acho que vocês já entenderam. Esse é um filme da visão libertária. Eu posso deixar o link lá se quem quiser ver o filme inteiro. Mas está aí explicado por que o exército russo é complicado. Ele tem mais coronel do que cabo. Não sei nem se tem sargento, né? Então a indisciplina está acontecendo de tudo. E realmente o fato de não ter sido declarado guerra deixa tudo meio cinzento, meio nebuloso. Então como é que você pode entrar no Tribunal Internacional e alegar crime de guerra se não tem guerra, né? O russo, inclusive, o Putin, diz que não é nem invasão, ele diz que é um exercício especial. Entendeu? É uma situação complicada. É uma situação complicada. E quem é que vai buscar os soldados, os coronéis lá na Rússia para levar para o tribunal de Haia? Infelizmente, é uma desgraça que está ocorrendo. Que bom que o mundo ocidental, pelo menos o europeu, está ajudando, né? Está ajudando, porque está tudo sendo destruído, arrasado. A infraestrutura não tem mais. A maioria das grandes cidades não tem mais luz, água, eletricidade, né? É complicado. Sem ajuda, vai ser uma desgraceira. Só para terminar o vídeo, essa aventura, né, o Putin entrou mal informado pela KGB, que agora é FCG, FSG, não sei o quê. Há muita corrupção na Rússia. A Rússia é uma bagunça, é uma máfia, e o Putin, inclusive, é o chefe da máfia, provavelmente. É uma máfia com aqueles oligarcas roubando a torta à direita, por isso que eles são milionários. E é uma complicação. Passaram as informações erradas de que aquilo que aconteceu na Crimeia continuava em toda a Ucrânia, que a Ucrânia estava disposta a voltar para... Deram um monte de informação errada para o Putin, por isso que ele mandou entrar nessa aventura. E não é nada disso. Pelo contrário, depois da invasão da Crimeia, o exército ucraniano, que era realmente uma titica, acho que 30 mil homens, sei lá, e mal adestrado, uma doutrina ultrapassada, tudo cópia da União Soviética. Você está vendo, o russo está entrando pelo cano e o mundo, o americano está batendo... O americano está rindo de cair da cadeira, porque ele está vendo que o exército... Porque para um exército ficar atualizado, ele tem que estar sempre em guerra. E o russo, Chechênia, aquilo foi um passeio. Na Síria, ele só dá suporte aéreo. Então, ele não está realmente em guerra. Guerra está tendo agora, né? Agora que não é guerra, está tendo a guerra. Então, agora que a gente está vendo que a doutrina e o funcionamento do russo está completamente ultrapassado. O prejuízo que eles já tiveram com o afundamento daquele cruzador, o Moskva. Porra, perdeu o Moskva para os ucranianos deve ter sido uma vergonha. É que a imprensa não diz, né? A imprensa não é livre na Rússia, então o russo está lá dizendo um monte de besteira, não, vamos matar o ucraniano, vamos pisar, não sei o quê, porque ele está só recebendo as migalhas da propaganda russa. Ele não está sabendo como nós, do mundo ocidental, que a gente vê
pelo celular, que vê nas redes, vê no YouTube, vê em todo lugar em tempo real as coisas acontecendo. Então o Moskva afundou e a gente viu o cruzador afundando. Teve aquele caso daquele BTG, né, Batalhão Tático, sei lá o quê, aquele BTG que ia atravessar o rio, né, na ponte, e foi todo dizimado, 73 viaturas e 1.500 soldados perdidos em um dia de batalha. Então, isso e outros prejuízos que o pobre exército ucraniano está impondo ao gigantesco exército russo, o mundo está vendo de camarote, como eu estou vendo, como você está vendo. Eu dizia, então, que realmente o exército era muito pobre, mas com a invasão da Crimeia, e sabendo que o russo não ia parar na Crimeia, porque o russo não para em lugar nenhum, ele bota o pé e avança. O russo faz um... Agora, por exemplo, o mundo, quando começou a guerra, o mundo não se mexeu. Agora o mundo está querendo Macron e não sei o quê, para um cessar-fogo. Agora que está começando a contraofensiva e que o ucraniano está ganhando, todo mundo está falando em cessar-fogo, não faça, pelo amor de Deus. Dr. Zelensky, não faça o cessar-fogo agora. Agora vai até o fim, guerra até o fim. Vai até expulsar o último russo, inclusive da Crimeia e do Donbás, dos lugares que eles inventaram antes. Inventaram que tinha república separatista. Não acredita na imprensa. A imprensa, principalmente a brasileira, está tudo errado. Não tinha separatista. Podia ter uns oligarcas que estavam roubando e ganhando dinheiro no Donbás. Mas não tinha nenhuma república separatista, como o russo diz. Isso é a invenção que ele fala para ocupar militarmente, dizendo que vai defender os russos que moram lá, não sei o quê, que é uma minoria que está sendo pisada. Tudo mentira. Mentira. Não acredite. Faça como eu, pesquisa. Eu entro todo dia, vou procurar no Twitter e não sei o quê, informação dos caras lá que estão lá no tete a tete, no dia a dia. Então, como eu disse, que eu digo, me empolgo e saio da... Era um exército de 30 mil homens. Eles se prepararam, mudaram a doutrina. A doutrina, você está vendo? Eu mostrei no vídeo anterior, os caras... um morteiro de 240 milímetros detonou uma ponte ali perto de Severodonetsk. E os caras do morteiro, que é um morteiro autopropulsado, é um carro de combate grande, eles sabiam que assim que eles atirassem, eles tinham que fugir, porque iam ser identificados. E tem morador lá que com o celular passa as coordenadas, essa coisa toda. Você vê os soldados ligando o motor e correndo para sair. Não deu tempo. O drone já estava em cima. Algum morador, antes daquele repórter que aparece no vídeo entrar lá e começar a dizer as coisas, já tinha passado as informações. A artilharia ucraniana é a nova doutrina, ela é descentralizada, então não precisa um comando central. Dali mesmo já apontaram para o bicho, o drone deu as coordenadas e o carro de combate não conseguiu fugir, explodiu. Isso está no meu vídeo anterior, se quer ver, volta lá. Eu não vou ficar repetindo, senão fica um vídeo muito grande. O pessoal reclama que eu falo demais e que o vídeo fica grande, mas vocês perguntam, eu tenho que responder. Voltando, até agora eu só falei nos 30 mil, né? Então, com essa história de Crimeia e Donbás, eles mudaram a doutrina e o exército foi para 300 mil homens. Em fevereiro, quando começou a invasão, houve a lei marcial, recrutamento, e pegaram 400 mil e colocaram em treinamento. Tem um filme aí, se vocês quiserem eu procuro e passo. Tem um filme que mostra que o treinamento ultimamente, o russo está precisando de gente, que está morrendo muita gente, já morreram mais de 30 mil soldados, eles estão precisando de gente. E aí recrutaram uns garotos ali no Donbás. Pô, os caras do Donbás que aceitaram esse negócio de república separatista já se arrependeram, porque estão pegando garoto de 16, 17 anos, dão treinamento de 4 dias, eles dão 6 munições para o cara treinar, aprender a atirar de fuzil AK-47 com 6 munições. Imagina, um soldado formado em 4 dias e com 6 munições. O ucraniano já está há 3 meses em formação, agora que vão entrar para a contraofensiva, então o exército pula de 300 para 700.
Mas o Zelensky não é bobo, como todo mundo dizia no começo, porque ele era comediante, que era artista, que era não sei o que. Ele está se mostrando um grande estadista, um grande herói do povo ucraniano. Tem que se tirar o chapéu para o tal do Zelensky. E ele sabe que a contraofensiva vai ter muito sangue ucraniano, porque quem ataca está em desvantagem. Toda aquela região do Donbás, os russos já estão cavando trincheira para se aferrar ao solo, porque eles sabem que vai ter a contraofensiva. E então vai morrer mais ucraniano do que russo, que é o inverso do que tem acontecido até hoje. Para cada ucraniano que morre, estão morrendo 7,3 soldados russos. Agora eu acredito que seja 1 para 3 a cada russo que esteja aferrado ao solo morra, vão morrer 3 ucranianos que vão no contra-ataque. Por isso o Zelensky quer, já tem mais gente entrando em treinamento, que ele quer entrar no contra-ataque com 1 milhão. Acho que até o fim do mês, fim do mês que vem, junho, a gente vai ver esse contra-ataque, mas ninguém avisa quando vai começar isso. Então pode ser hoje, amanhã, e pode ser no fim do mês, ou pode ser mais para frente. Mas ele vai entrar com 1 milhão, que é o que ele precisa para empurrar os russos de volta. Gente, desculpa, o câmbio fica longo, o vídeo fica longo, mas eu sou empregado de vocês. Vocês pedem, eu obedeço. Eu sou obediente, eu obedeço. Até a próxima. E torcendo pelos ucranianos. Ah, cadê o Kaiser Conrad? Tem um amigo meu casado com uma bela ucraniana e tem uma filhinha linda. Estou torcendo pelo Kaiser Conrad também. Ele estava em Kiev a última vez que eu vi. E todo mundo fica falando Kiev. Não é Kiev, não, é Kiev em português. A imprensa tal da CNN, já ouviram falar em CNN? É uma porcaria de emissora que entrou aí dizendo que livre, independente. Não é nem uma coisa nem outra. Estão dizendo, tá querendo seguir a Globo. Então lá eles dizem que Moldova, aquele país vizinho da... Porra, em português é Moldávia, porra. Moldova em inglês. Te contar, a nossa imprensa é uma vergonha. Os caras não estudam, tudo gente burra. Tchau.